Paz do Senhor Jesus, povo abençoado, povo querido. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Eu quero deixar uma palavra para nossas vidas nessa manhã de domingo, que se encontra nas cartas de 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 1 em diante, que diz assim: Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isto foi pregado o Evangelho, também os mortos, para que a verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Amém? Amados irmãos, eu acho maravilhoso esse versículo, quando ele se inicia falando: ora, pois já que Cristo padeceu por nós. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Glória. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este pensamento, de que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Amém? O Senhor Jesus na carne, ele padeceu por mim, por você. O Senhor Jesus na carne, ele veio e suportou, sofreu, ensinou, viveu algo para que eu e você vivêssemos. Entenda uma coisa: Jesus venceu o pecado por mim, por você, mas para eu trilhar os passos de Jesus, a caminhada de Jesus. Que caminhada é essa, meu irmão? Renúncia, meu amado. Renúncia. Renúncia. Você tem que abrir mão daquilo que não agrada a Deus. Você tem que abrir mão daquilo que não faz você ir para frente. Você tem que abrir mão daquilo que não deixa você prosperar, prosseguir, avançar, crescer. Às vezes nós estamos segurando algo que não é para segurar, é para deixar ir, é para deixar partir. Nós temos que compreender. Entenda uma coisa, eu estou querendo falar aqui sobre algo materialista, né? Que às vezes nós prendemos, seguramos atitudes, às vezes que nós se comportamos, que nós fazemos, palavras que às vezes nós falamos que já não convém a ser o nosso vocabulário. Eu estou falando dessas situações. Existem algumas coisas, entenda uma coisa, existe algumas coisas na nossa vida que precisa ser arrancada, ser tirada, ser deixada para trás, ser deixada ficar. É eu e você que temos que avançar. Avançar para onde? No caminho da vida eterna. Porque vida em abundância Jesus tem para mim, Jesus tem para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então maravilhoso é que quando Jesus ele diz: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Olha que maravilha, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências. Os homens mais segundo a vontade de Deus. Você está compreendendo? Às vezes eu tenho um comportamento que eu tinha lá no mundo, mas eu não tenho que ter mais. Às vezes o meu vocabulário ainda é como era lá no mundo, mas não tem que ser mais. Às vezes algumas atitudes, alguns testemunhos meus transmite a pessoa que era lá atrás, mas eu não sou mais aquela pessoa de trás. Eu sou agora uma nova criatura, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Porém, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E entenda uma coisa, essa mudança de caráter, essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude, ela não acontece da noite para o dia, nem do dia para a noite. Ela é diariamente na examinação das palavras, na obediência e na prática dessa palavra e na vigilância, como nós terminamos de ler os versículos, na vigilância em oração. Que é isso? Comportamento de alguém que mantém um relacionamento verdadeiro com Deus. Não adianta você ir para os cultos, não adianta você ter uma vestimenta identificando que você é cristão. Eu tenho que ter caráter, testemunho, atitudes de cristão. Eu tenho que praticar a palavra que me ensina verdadeiramente a ser um servo de Deus. E isso vai acontecer na libertação do velho eu para uma nova criatura. Esse vídeo que vocês acabaram de ver aí é um vídeo de reflexão. Você viu que essa pessoa, ela não queria deixar ir. E ela segurou, colocou o cabelo, segurou, mas era momento de ir. E ela estava presa naquele tecido ali, presa. E não posso. Ela está focada só numa coisa, olha só. Ela está focada só naquilo, em não parar de fazer. E é necessário deixar aquilo ir. Abrir mão daquilo. Só que vai, até o cabelo dela vai junto. E quando ela se depara lá, naquele topo, ela tá com o que na mão ainda? As 2 agulhas. Ela tá com as 2 agulhas. Então, não adianta a gente só mudar, vou mudar só essa área. Não, vou renunciar só isso aqui. Não, isso aqui eu não quero renunciar. Não, isso aqui eu não quero. Não. Você tem que abrir mão de tudo que não agrada a Deus. Você tem que renunciar a tudo que não é de Deus. Ela estava só com agulha. Ela poderia começar outro, né? Mas o que? Ela joga. Ela abre mão. Ela deixa ir tudo. Agora ela está se sentindo provavelmente, acredito eu, leve, livre para fazer um recomeço. Para começar uma outra coisa. Para seguir em frente de outra maneira. Então é esse que é o chamado no Evangelho por Cristo Jesus. Ter um novo nascimento. Ser uma nova criatura. Renunciar suas vontades, seus desejos, abrir mão daquilo que não agrada a Deus, que nos impede de viver as promessas de Deus. Então nós temos que compreender sobre nós vivermos essa mudança. Louvado seja Deus. Eu vou repetir os dois versículos. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus.
Você está compreendendo? Jesus pagou um alto preço, Jesus suportou, sofreu, enfrentou, venceu por mim, por você, para eu e você ser uma nova criatura, para eu e você ter vida e vida em abundância, para eu e você ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Então você tem que aceitar essa presença do Espírito Santo que transforma, que restaura, que muda, que te anima, que te fortalece, para você focar não somente no mundinho, mas ter uma visão ampla, muito mais além do que Deus tem preparado para mim e para você. Então esteja disposto a aceitar o trabalhar de Deus, a justificativa do Senhor, a limpeza pelo sangue do Cordeiro, para que venhamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E assim possamos alcançar dia a dia, na mudança de comportamento, na renúncia, na libertação, na transformação, reconhecendo os erros, as falhas, as iniquidades, transgressões, e deixando a liberdade do Senhor nos limpar, tratar, restaurar, para continuarmos de cabeça erguida, firmado no Evangelho, em Jesus, pela fé, para desfrutar do melhor de Deus para nossas vidas. Amém? Fique com essa palavra. Que Deus abençoe o teu domingo, no nome do Senhor Jesus.